6h43, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E estamos aqui no estúdio com a presença aqui, é um prazer receber o Matheus Berriel, que eu já conheço lá do Uniflu, né? Como estudante, agora como jornalista aqui na Folha. É um prazer, Matheus. Novamente o Arnaldo e, de novo, Carlos Abreu. Carlos, a pergunta de Arnaldo, eu acho que já dá para você engatar, contar um pouco também dessa sua novela com a federação. Eu vou começar de trás para frente, assim, até para tranquilizar a torcida e todo mundo que esses 60 dias que foi a decisão final de punição que a gente tomou, de afastamento, ela já foi cumprida, na verdade já foi cumprida ao longo do processo, né? Porque eu optei, já que o americano também estava numa quase inatividade, numa inatividade do profissional, né? Mas as categorias de base estão a todo vapor aí. Eu optei, então, nesse momento, né, desde da condenação inicial lá na comissão, né, depois a gente foi para o pleno do TJD, essa punição foi majorada, né, em alguns aspectos, graças à interferência, evidentemente, do presidente do TJD, o Marcelo Jucá. E ele foi o voto de Minerva, né? O doutor Marcelo Jucá foi o voto de Minerva. Eu seria quase que absolvido lá no TJD, né? Porque, na verdade, tudo que eu falei que aconteceria, né, no início acabou acontecendo. Que eu, de denunciante de uma série de situações, de uma série de problemas, né, crônicos do futebol, que todo mundo vê aí o que acontece, eu simplesmente assim, mostrei a ponta de um iceberg e, infelizmente, o melhor foi não apurarem e punirem quem acabou denunciando isso. Denúncia, né? Para deixar claro ao nosso ouvinte, a denúncia ela foi de suposta manipulação de resultado para favorecer ao Madureira, né? Foi no início do ano, durante a fase preliminar do campeonato estadual, que é inclusive uma coisa que eu ia emendar, porque o americano conseguiu acesso no ano passado, não, em 2018, isso. Teve que disputar a famosa seletiva, que é uma coisa que você inclusive citou antigamente, e eu continuei. Muita gente fala da federação, mas poucos têm a coragem de falar que você teve. Como que você vê a seletiva, que é uma coisa muito dura para um clube que vem da Série B1, disputar ali um torneio rápido em 5 jogos para saber se fica ou se não fica na primeira divisão ou famigerado Grupo X. E nesse Grupo X foi onde você citou, que o Arnaldo falou, possível favorecimento, uma possível manipulação de resultados, beneficiando o Madureira. E eu achei um discurso muito firme, que depois eu te entrevistei pela Folha, e mesmo você sabendo que ia ser punido, você manteve tudo que você disse. Então eu achei muita coragem da sua parte. Queria que você comentasse essas duas questões. Essa seletiva, acho que a decisão que a CBF está tendo agora, por si só, ela já fala, né? A CBF agora, o presidente Caboclo assumiu e vai, ponto de honra para ele, organizar os campeonatos estaduais, diminuindo a agenda, as datas, né, de 18 para 16. Como conciliar isso com a TV? Porque o principal problema é com a TV ali, né? O problema eu sempre ouvi isso, entendeu? Em todo arbitral que eu vou na FERJ, é que a rede de televisão, e se a exigência da rede de televisão, aí se você me perguntar assim, eu já perguntei isso lá, cadê o representante para vir falar isso aqui? Porque sempre quem fala, né, são vocês, mas a gente nunca ouviu. Nunca teve uma reunião com o representante de TV para dizer, eu quero assim, tem que ser assado. Não vão fazer isso nunca. Porque não vão botar a mão nessa. Aí, a desculpa para ter seletiva é que a rede de televisão, detentora dos direitos, quer. Só que ela é detentora também do campeonato em São Paulo. E lá não tem. Por que ela vai querer uma coisa diferente de um estado do outro? Então, são perguntas que ficam sem respostas, né? Passa muito pelo regulamento, né? Aí o regulamento... Regulamento esdrúxulo, diga-se de passagem. Se diz que o regulamento é feito para atender a uma solicitação que a detentora dos direitos de imagem tem. Por que esse regulamento, então, não é exigência lá em São Paulo? Os clubes têm participação na formulação desse regulamento?
regulamento Na realmente... verdade, não. Não Na tem em São verdade, Paulo. a gente vai para o arbitral. Não tem em São Paulo em termos. Eu morava em São Paulo muito perto do Pacaembu, naquele bairro ali, né? Porque são vários bairros próximos. Perdizes, Pompeia, Pacaembu ali. E a associação de moradores, as associações de moradores de São Paulo são muito fortes. Elas têm muito poder, você sabe disso como advogado. Sim. E exigiram que os jogos de quarta-feira, no Pacaembu, fossem às 8 horas da noite, porque não poderia continuar sendo às 9h45. O bairro é muito invadido por flanelinha, aquela coisa toda, tem muito assalto, é uma barulheira. Eles conseguiram na justiça e a TV Globo derrubou. Não foi cumprida a decisão. A decisão foi de que os jogos deveriam ser às 8 e não teve. Marcos, será que também não é o caso de que já havia um contrato prévio com a TV Globo, uma coisa firmada com a TV Globo e a Globo induziu isso? Não, mas assim, são casos e casos, né? A seletiva, o que é a seletiva? É um campeonato dentro do campeonato. O time sobe, comemora que está na Série A, como aconteceu aqui com o Goitacás, e não conseguiu jogar a Série A. Efetivamente, o Goitacás não jogou a Série A. Não jogou. Não adianta se iludir. Ganhou do América né? aqui. O próprio Roxinho também. Campeão. O Goitacás foi campeão da Série B. O campeão da Série B não jogou a Série A. Vamos ser sinceros. O americano jogou porque foi para uma competição, que é uma outra competição, como eu estou falando, uma competição preliminar, conseguiu superar os adversários e foi. E aí, conseguiu jogar agora. O problema é que quem está hoje numa condição... Porque os 4 grandes do clube do Rio, eles são tratados de forma diferente. São no regulamento mesmo, já são tratados de forma diferente. Abaixo desses 4 estão os chamados times de menor investimento. Só que dentre os times de menor investimento, é isso que eu bato muito lá esses times que têm assim um histórico de não caírem, porque tem uma certa proximidade com a FERJ, isso é fato, né? Eu já fui a jogo no Madureira, que eu fiquei no sol, não fui convidado para ficar nem na sombra, né? E o presidente da FERJ estava no camarote do presidente do Madureira vendo o jogo. Ele vai lá, é um direito que ele tem, é um amigo pessoal particular que tem, enfim, pode fazer isso. Agora, eu não consigo entender, eu não vou admitir que o árbitro que esteja fazendo o jogo apitava alguma coisa e olhava lá para cima. Era o que aconteceu, foi uma aberração. Isso foi uma aberração que aconteceu. Foi um jogo de Madureira e Americano. O Americano tinha ganho aqui na Copa Rio, na Copa Rio que nós fomos campeões, inclusive. Nós ganhamos de 6-2 do Madureira aqui, jamais esperava esse resultado, né? Na época um time de Série B jogando com um time de Série A. Ganhamos aqui. No dia seguinte interditaram o campo que a gente jogou, o campo do Roxinho. E todo mundo sabe de quem foi a ordem. Todo mundo sabe o que aconteceu. Aí a gente foi jogar lá no Rio. Foi assim, para ser bem resumido, foi uma vergonha o que aconteceu lá. Mas mesmo assim nós conseguimos classificar. Perdemos lá de 3-0. No limite. Mas assim não. Surreal. Quem não é do futebol, que teve lá, inclusive jornalistas daqui da cidade, ficaram apavorados com o que aconteceu. Falaram assim, não é possível que isso esteja acontecendo no Rio de Janeiro. Em plena luz do dia, vamos dizer assim. Mas esse foi o assalto à mão armada em plena luz do dia. É uma situação muito difícil. Eu queria voltar um pouquinho a pergunta que você começou a responder, mas aí a gente sobre essa questão do regulamento. A participação efetiva dos clubes na construção desse regulamento, que como a gente já falou aqui, eu acho que não tem uma pessoa, eu chamei o Matheus aqui porque o Matheus está mais por dentro da cobertura esportiva, mas eu já fui editor de esporte da Folha também, Marco está aqui com experiência de jornalismo esportivo, tem vários amigos de cobertura esportiva aqui da região, acho que não tem uma pessoa, não tem um jornalista do interior, sobretudo, que vai cobrir o futebol, que vai cobrir a Série B e a Série A do estadual, que acha normal esse regulamento. E qual a participação dos clubes efetivamente? Porque, em tese, seriam os clubes que montariam esse regulamento. A diretoria de competição da FERJ, né, ela vai para o arbitral, convoca o arbitral. Geralmente, às vésperas de terminar o prazo de 60 dias do Estatuto do Torcedor, geralmente, infelizmente, é assim que funciona.
e às vésperas chega lá com o regulamento pronto e é mais ou menos isso mesmo. Porque as vésperas é para não dar tempo mesmo, intencionalmente, de se discutir ou de se tentar modificar alguma coisa. Para se tentar modificar. Só que os clubes que tentam melhorar isso, né, também que pouco se posicionam, né, preferem ficar numa situação relegada a um segundo plano aí em termos porque o voto é voto de todo mundo, teria que ser igual, né? Mas muitos se calam, infelizmente, e o americano é sempre voto dissidente, infelizmente. Mas vamos ver se esse ano as coisas mudam. A gente tem essa oportunidade de fazer isso, né? A gente pode, porque o estatuto, o regulamento, ele só pode ser mudado em 2 anos. Então a gente está exatamente agora indo para o 3º ano que a gente poderia mudar o regulamento completamente se quisesse. Nos últimos 2 a gente não pôde fazer isso, a gente discutiu, mas, presidente, a gente não pode mudar porque o estatuto não permite, tal. Agora vamos ver qual vai ser a desculpa. O presidente do Goitacás, quando esteve aqui, o D'Artagnan, foi entrevistado nosso, deixa eu ver se eu consigo achar a data, foi em 13 de junho. E o D'Artagnan teve uma frase muito forte que repercutiu bastante, inclusive dentro da FERJ, que quase tirou o Goitacás de uma competição, mas depois se acertou. E no meu ponto de vista, falei aqui à época e reitero, foi uma retaliação, a declaração do D'Artagnan, no meu ponto de vista. Depois conseguiu se acertar em uma questão de uma dívida lá que foi negociada. Mas o D'Artagnan afirmou aqui que a FERJ quer acabar com o futebol do interior. Ao falar sobre regulamento, ao falar sobre essa questão da seletiva. Qual a sua opinião sobre essa afirmação do presidente do clube que, apesar de ser o maior rival do americano dentro das 4 linhas aqui, convive com a mesma realidade de ser sufocado dentro dessa estrutura toda da FERJ, que muitas vezes favorece clubes, como você mesmo colocou aqui, sobretudo os da capital? Antes de qualquer coisa, um abraço aí ao presidente D'Artagnan. Eu sempre... Uma das coisas que eu fiz questão de fazer sempre, assim que assumi o clube, foi acabar com esse distanciamento dos gestores, né? D'Artagnan não falava, enfim, falava mal, brigava com o antigo, enfim, uma coisa que é surreal. E hoje a gente se fala, enfim, ele me liga, a gente, né, troca ideia em alguma situação ou outra, né, cada um defendendo os interesses do seu clube, mas e também com o Márcio, né, do Campos, a gente faz isso também diariamente quase. Bom, essa questão ela tem que ser analisada de uma maneira mais num espectro um pouco maior. A FIFA tem feito umas exigências e quem está acompanhando o que tem acontecido, né, as exigências que têm sido feitas, eu não tenho dúvida do que eu vou falar aqui. O futebol ele tende a diminuir. Ele vai. Hoje a gente está falando aí no Brasil de pouco mais de 750 clubes profissionais, né? E com as exigências que estão vindo de cima para baixo, e aí pouco importa se a FERJ quer defender os interesses de alguns clubes ou de todos, enfim, isso vai vir de cima para baixo, está vindo de cima para baixo. As exigências de fair play financeiro, que agora isso está vindo, não tem jeito. O futebol do Brasil ele vai ficar com menos de 200 clubes, porque os clubes não vão conseguir se adaptar. Vai ser difícil daqui a uns anos, se continuar nessa toada, ter campeonatos aí de série D de brasileiro. A CBF quer fazer a 5ª divisão até, essa é a ideia. Mas não adianta você fazer as exigências que são necessárias, porque o que você vê hoje? Você vê hoje jogadores... Eu fui a uma reunião, eu sou integrante da Associação Brasileira de Executivo de Futebol. O presidente hoje está na fase horrível, infelizmente, no clube dele, né, que é o Cícero Souza, que é executivo de futebol, junto com o Alexandre Matos no Palmeiras, a quem eu sempre visito, né, em São Paulo, enfim. E antes era o Caetano, que estava no Flamengo. Enfim, a gente se reúne dia 2 agora, segunda-feira teve uma reunião em São Paulo, eu não pude ir, mas a gente está sempre se reunindo e então eu procuro estar sempre com esses executivos, essas pessoas que estão num nível de Série A, né? E a Ceabex no Brasil todo são 70 associados só. O que acontece?
a CBF já está fazendo exigências de que executivos de futebol estejam filiados à Abex, que seja profissional, só que são exigências que estão sendo feitas e os clubes não estão estruturados para isso. Não estão. Exigência de futebol feminino é linda, ótimo, mas os clubes estão obrigados agora a ter, né, já tem um escalonamento. Os clubes de Série A já tem que ter, os de Série B. Agora, não se tem estrutura alguma. Não adianta então, fazer por decreto, né? A gente sabe que não dá certo. Você vê aí, clubes de Série A, de Série B de Campeonato Brasileiro, com dificuldade de pagamento. Há muito tempo a gente não viu isso acontecer. O Figueirense é um exemplo. Mas o Figueirense, no Furacão, tomar WO numa competição de Série B de brasileiro. A gente está falando numa competição que o clube recebe e que é um clube que é clube empresa agora. Ou seja, se modificou para ter uma gestão. Aí é até onde eu bato na tecla. Não adianta só profissionalizar. Tem que ter gente séria trabalhando também, porque senão... Tem um assunto que eu tenho certeza que o Matheus sabe. O Matheus é jovem e muito ligado nas emissoras de esporte, pelo que eu já ouvi dele. O Matheus deve lembrar disso. Quando aquele grande time feminino americano de futebol, que tinha a Mia Hamm, Judy Faldi e outras grandes jogadoras, e que a primeira grande jogadora foi a Michelle Akers, né? Não havia futebol profissional nos Estados Unidos, havia o futebol do high school e do college. E o sucesso e o campeonato que elas conquistaram deflagrou, e eu me lembro que eu estava na ESPN lá nos Estados Unidos e tinha uma colega nossa, jornalista, produtora, que foi trabalhar porque eles criaram a WMLS, quer dizer, a Liga Profissional. Então o que eles fizeram? Na esteira do futebol da MLS masculina, elas criaram nas cidades times femininos. E o que fizeram com a seleção americana de futebol, que eram contratadas e ganhavam, digamos, $100 mil por ano cada uma, era um bom salário, para jogar só para a seleção americana, e era uma seleção poderosíssima. Se desfez a seleção. Então, cada duas jogadoras foram para um lado, porque lá tem esse sistema de igualdade que você falou agora, do fair play financeiro, que traz um certo equilíbrio, que é feito na NBA, que na hora do draft, o melhor jogador do draft vai para o time que ficou em último colocado e por aí afora, nos outros também. E há uma estratégia de posicionamento. Claro. No próximo draft, você tem a primeira escolha, né? Tem a primeira escolha, tem uma série de coisas. Então, o time feminino, na primeira convocação depois, 2 anos depois, foi um fracasso, porque elas já nem mais se conheciam. Então, voltou. Eu nem sei se existe mais a WMLS, eu acho que acabou, porque a tal amiga minha produtora voltou para os quadros da ESPN, e hoje, novamente, o futebol americano está... Mas é basicamente universitário e de high school, de ensino médio, o futebol feminino. E eu aqui estou achando que não, sei lá. Mas lá também o esporte ele é levado muito a sério. Né? Então não tem escola que não tenha inúmeras categorias e esportes diferentes, né? Diferentes, claro. Então e o nível de a estrutura física que eles têm, que é diferente do Brasil, infelizmente, né? Imagino do Rio de Janeiro também, fica longe. Aí um campeonato carioca, por exemplo, o americano, infelizmente, teve que jogar o campeonato todo no Rio de Janeiro. Foi visitante em todos os jogos, né? Só quem está dentro do futebol sabe o que isso representa, viagem, o cansaço dos atletas, enfim. Porque a FERJ não permitiu que a gente jogasse em Cardoso Moreira. Uhum. Nós vamos fazer um intervalo, mas antes eu queria só deixar então uma pergunta para o próximo bloco de novo. E dessa vez eu vou trazer uma pergunta de ouvinte. Eu acho que é uma coisa que o torcedor do americano sempre se ressente, né? Que é um assunto sempre recorrente. O Carlos já citou, já sabe qual é o assunto, né? Maurício Furel Batista, ouvinte nosso assíduo, né? Sempre participando junto com a gente. Bom dia, torço de coração pelo americano. Palavras dele, só apenas repercutindo aqui. Infelizmente, pela administração, o presidente César Gama assinou a venda do estádio Godofredo Cruz
da sede social do Alvinegro de Campos dos Goitacazes para Embeg, construindo uma sede longe. Achei a pior medida possível. Qual o seu ponto de vista? Então, respondendo um torcedor e assíduo ouvinte nosso, sempre participa aqui junto com a gente. Exatamente. Essa pergunta vai para o próximo bloco. E eu jogo um pensamento também para o próximo bloco, e eu queria depois que o Matheus desenvolvesse um pouquinho isso com o nosso convidado. Eu me lembro muito, eu sou muito mais velho que vocês todos, então eu me lembro muito da pujança que era o futebol carioca. Então, por exemplo, você, para um Flamengo, para um Vasco, um Botafogo, para um América, para um Fluminense, vencer o Campeonato Carioca era o maior orgulho. Né? Vencer um Fla-Flu, vencer um Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco. E eu me lembro que quando morei aqui em Campos, no período dos anos 80, quando tinha Flamengo e Americano aqui, Fluminense e Goitacás, a cidade parava. E isso fez com que o Campeonato Carioca tivesse, na época, muita pujança. Tinha um charme também, né? Tinha um charme, entendeu? Era uma coisa impressionante. Eu mesmo fui ver vários jogos em 4 anos que eu fiquei aqui, antes de mudar. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse assunto depois, e também a pergunta do Arnaldo. Logo após o nosso intervalo, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, daqui a pouquinho. Grandes ofertas só na Terra Mar. Bomba d'água meio cavalo, R$ 139,00. Via Plus 1000, R$ 39,90. Bomba autoaspirante meio cavalo, R$ 299,90. Motosserra Steel, R$ 709,00. Aparador de grama 1000 watts, R$ 214,90. Aproveite a grande queima de estoque de betoneiras. Terra Mar Fórum, 2723-1674. E Terra Mar Turf, 3025-2535 e 99935-5888, com estacionamento próprio. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia, energia para crescer. Ei, psiu. Você conhece a Copatax? São 16 anos transportando você e sua família. Todos os motoristas cadastrados com nada consta. A frota Copatax foi toda renovada com carros acima de 2014 e revisados mensalmente. Nas corridas do aplicativo Copatax, você ganha 15% de desconto. Baixe o aplicativo Copatax ou ligue 99804-4555. Copatax, ligou, chegou. 16 anos transportando com carinho e segurança. Copatax. No Atacadão das Madeiras